2013. De acordo com a Constituição Federal, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, olha só, competência comum. Onde que está a competência comum? No artigo 23 da Constituição. Então, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 1. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. E aí, uma competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios? Sim. A afirmativa de número 1, só pegar minha Constituição aqui, ó. A afirmativa de número 1 está totalmente correta. É o artigo 23, gente, inciso 2 da CF 88. Vejam aqui, ó. Artigo 23, inciso 2 da Constituição, ó. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Mas, novamente, ó, não utilizem numa questão aberta, na resposta de uma questão aberta, o termo portador. Sempre que você for responder uma questão aberta, fazer uma dissertação, coloque pessoa com deficiência. Tranquilo? Então, ó, é competência comum entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Cuidar da saúde e da assistência pública como um todo e da proteção e garantia das pessoas com deficiência. Ok? O texto originário da CF 88 traz a expressão portadora porque na época a expressão portadora não era considerada politicamente incorreta, tá? Então, ó, hoje tem um lado pejorativo, você falar que alguém é portador de alguma coisa, entendeu? Então tem um cunho pejorativo. Então por isso que não se deve mais usar a expressão portador. Pessoa com deficiência, PCD, pessoa com deficiência, tá? Então, quando for responder questão aberta, lembra desse detalhezinho aí, ó. Não é o caso, né, de uma questão de múltipla escolha da banca OCP, e aí eles simplesmente copiaram e colaram aqui o artigo 23, inciso 2, a afirmativa de número 1 está correta. Vamos lá, ó. Afirmativa de número 2. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. E aí, gente? Outra competência material comum? Outra competência material comum. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. É justamente o inciso 3, ó. Vejam como a OCP foi super literal. Ela foi copiando na sequência os incisos do artigo 23. Artigo 23, inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sigilos arqueológicos. Eles nem mudaram a ordem dos incisos, gente. O examinador pegou ali, ó, e foi na sequência, tá? Então percebam que a afirmativa de número 2 está correta, corresponde ao artigo 23, inciso 3. Vamos ver a próxima afirmativa aqui, ó. Afirmativa 3. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Outra competência material comum. Agora foi o artigo 23, ó, inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Então, até agora, tudo certo, tudo competência material comum. E no inciso 4, preservar as florestas, a fauna e a flora. Basta lembrar que tem parque nacional, parque estadual, parque municipal, uma prova que estamos diante de uma competência material comum, ok? Então, ó, inciso 7, preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, gente, todas as afirmativas correspondem ao enunciado. Todas as afirmativas constituem competência material comum entre União, Estados, Distrito Federal
e municípios. Então, qual que vai ser a resposta, né? Ó, temos que achar aí, ó, letra E. 1, 2, 3 e 4. Todas estão corretas.